Pessoal, tudo bom? Vamos fazer a questão aqui do Enem. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, no instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Basicamente, quando ele abriu o paraquedas, ele começa a frear, né? Após algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Então, bastante informação aí, né? Qual gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda. E as opções que a gente tem aqui, então, é um desse gráfico que a força vai diminuindo para zero e depois ela vai lá para menos infinito. Depois, letra B, ela vai diminuindo para zero, depois ela vem de menos infinito até zero. A letra C, a força resultante vai aumentando e depois ela vai diminuindo. Letra D, ela só vai diminuindo. E a letra E, ela vai aumentando até um certo patamar. Vamos pensar. Primeira coisa que eu queria pensar com vocês. Quando a gente abandona a bolinha em um sistema de paraquedas, existe a força de resistência do ar. A gente não pode chamar a força de resistência do ar de desprezível. Então vamos pensar. Vai ter uma resistência do ar, só que essa força de resistência do ar, ela começa igual a zero. Por quê? Porque a força de resistência do ar, ela depende tanto da geometria do corpo. Então você vê aí um aviãozinho de papel, por exemplo, ele tem o formato que ele tem para aproveitar aí para cortar o vento, né, carro de Fórmula 1, etc. E a força de resistência do ar também depende da velocidade. Quanto mais rápido você tiver, mais o ar ele vai atrapalhar você de movimentar. Depende dessas duas coisas, muito importante a gente ter noção disso. Então, imagina uma bolinha que foi abandonada, tá? Igual essa bolinha que está no meu desenho aqui. Essa bolinha ela foi abandonada sob a ação da gravidade, que eu vou chamar aqui de G. E ela foi abandonada, portanto a velocidade dela inicial é zero, e a força de resistência então vai ser zero, né? Aí eu coloquei aqui no cantinho, vamos mudar para cá agora. E a força resultante, a gente pode escrever, neste caso, que ela é o próprio peso. Vamos desenhar então quais forças atuam sobre a nossa bolinha. Tem o peso para baixo e só, porque a força de resistência é nula, a resultante então vai ser o próprio peso. Só que quando essa bolinha começar a cair, a velocidade dessa bolinha vai começar a diminuir, né? Desculpa, a velocidade dessa bolinha vai começar a aumentar. Se a velocidade da bolinha vai começar a aumentar, vai aparecer uma força de resistência para atrapalhar esse movimento aí. Lembre-se que o peso ele sempre vai existir. Então eu vou desenhar o peso aqui na bolinha caindo, tá? Ela nunca vai parar de cair, né? Acho que todo mundo concorda comigo aí. Então, peso. E a força de resistência, então, eventualmente ela vai aparecer aqui, vai ter uma força de resistência pequenininha, mas maior que zero, mas não muito grande. Quando isso acontece, então, eu posso desenhar ela aqui na minha figura como uma força, então, oposta que ao peso e menor que ele. Força de resistência. Vou chamar de Res. Res de resistência. E o resultante eu vou chamar de FR, igual está aqui no meu desenho. Beleza. Ainda tem resultante, né? Quanto vale a força resultante? A força resultante aqui agora é a soma vetorial das duas, que vai dar força peso menos a força de resistência. Resistência do ar aí. Vai passar mais um pouquinho, essa força de resistência ela vai aumentando, porque se tem uma força resultante, significa que esse corpo ele vai ser acelerado, então ele está acelerando, só que ele está acelerando com uma aceleração menor que a da gravidade. Você vê que isso acontece porque a força resultante não é o peso, né? Então ele tem uma aceleração. Só que, apesar dele ter essa aceleração, ele está sob a ação de uma resistência. E essa resistência vai aumentando cada vez mais e até um limite que essa força de resistência ela vai ter o seu valor máximo aqui no problema, que vai ser igual ao próprio peso. Então, quando a força de resistência for igual à força peso, vai acontecer que a força resultante vai passar a ser
Zero. E quando passa mais um tempo, o que vai acontecer? Certa resposta, absolutamente nada. Então, daqui a um tempo, né, como esse corpo está agora com a resultante igual a zero, ele não varia a velocidade. Se ele não varia a velocidade, ele não varia a força resultante. Se ele não varia a força resultante, fica absolutamente tudo igual. Beleza. A partir daqui, a gente pode agora também chamar essa velocidade que, a princípio, ela vai ser constante, né? Velocidade terminal. A velocidade terminal é a velocidade final de um movimento de queda com resistência do ar. Ok. Então, com essas informações todas aqui, a gente pode imaginar o que vai acontecer se qualquer corpo cair com resistência do ar. Ele começa caindo, então, com uma força resultante que é igual ao peso, conforme mostra aqui essa parte do meu gráfico, né? E com o tempo, essa força resultante ela vai ficando cada vez menor, até que ela vai para zero. Então, se a gente pensar só nisso, a gente olharia lá para as letras, para a letra D, por exemplo, e ia querer marcar essa resposta. Essa aqui seria a nossa resposta mais interessante. Mas isso a gente está ignorando que o paraquedas abriu, né? Então, sabendo dessa questão, vamos agora pensar no que acontece quando o paraquedas abre, tá? Então, vou fazer um desenhozinho aqui embaixo, um extra aqui agora, que vai ser quando o paraquedas abre, tá? Então, abre paraquedas. Quando abriu o paraquedas, a pessoa estava caindo, só que o paraquedas, ao abrir, altera a geometria do sistema de tal forma que a força de resistência do ar, de repente, ela vai ficar absurdamente grande. Porque você desloca agora tanto ar que, por um momento, na hora que você abre, a força de resistência ela fica tão grande que ela vai se opor ao peso aqui de tal maneira que esse objeto, então, ele vai começar, a pessoa aí, né, quando abriu o paraquedas, ela vai começar a frear loucamente. Então eu posso escrever aqui que a força resultante, agora, ela vai ir lá para menos infinito, porque quando você somar esses dois caras, como a resultante é muito maior que o peso, ela vai lá para menos infinito, né? E a força de resistência também ela está indo lá para menos infinito, porque ela está muito intensa e contrária ao movimento original. Vou chamar aqui de infinito, né? Porque eu estou ignorando o sinal nessa parte aqui. Ok. Então, de posse dessa informação, se você está caindo e eventualmente você chega na velocidade terminal, a sua força resultante vai para zero. Só que quando você abre o paraquedas, a sua força resultante ela vai direto lá para menos infinito e vai demorar um tempo até que o sistema volte ao equilíbrio. Então vai demorar um tempo até que a força resultante caminhe para zero de novo. E esse tempo, então, vai permitir que a força de resistência vá diminuindo, 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 até que normalmente eu volte ao equilíbrio, chegando na situação anterior, em que a força de resistência vai ser igual ao peso, a força resultante vai ser igual a zero, e agora, se você olhar bem para as alternativas, você vai ver que tem uma alternativa muito boa para isso, que o momento em que o paraquedas abre aqui, ó, a força de resistência então vai lá para menos infinito, e depois ela vai caminhando para zero. Então, a gente tem tanto a primeira parte aqui, quanto a segunda, representadas pela letra B. Questãozinha bem difícil. Eu adoraria saber se vocês têm dúvidas, e mandem essas dúvidas nos comentários aí. Muito obrigado e tchau.